A medicina hiperbárica começou com o uso de câmaras hiperbáricas há cerca de 200, 300 anos atrás, basicamente para tratamento de doenças do mergulho. Naquela época, começou a surgir um aprimoramento dos mergulhadores. Nós estávamos aí no auge das caravelas, das naus, propagou-se cada vez mais o ato do mergulho profissional naquela época, tanto para coleta de pérolas, pesca submarina, além do que as guerras náuticas. Com isso, apareceram doenças que até então eram desconhecidas e foram muito bem estudadas naquela época, não por médicos, mas por engenheiros náuticos naquela ocasião. E a partir daí foram idealizados o que na época passou-se a chamar caixões de descompressão, que eram caixotes hermeticamente fechados, onde que através de foles se injetava ar sob pressão. A partir daí, como veremos em fotografias neste vídeo, as coisas foram sendo aprimoradas cada vez mais. E as câmaras hiperbáricas passaram a ser usadas basicamente para doenças decorrentes dos mergulhos. A principal deste conjunto de doenças são as doenças descompressivas. E o que acontece? Quando a gente mergulha, a cada 10 metros de profundidade, nós aumentamos em uma unidade a pressão atmosférica. Nós estamos aqui na face da Terra e nos mantemos em toda a nossa movimentação por causa de uma coluna de pressão que a atmosfera exerce sobre nós. E a gente pode lembrar, quando a gente vê filmes de astronautas que vão para a Lua, por exemplo, ali não existe uma pressão, né? Não tem atmosfera, não existe uma pressão atmosférica. O que nos mantém aqui é a coluna de ar, que é a pressão atmosférica. Quando nós mergulhamos, a cada 10 metros, então, a gente soma mais uma unidade de pressão. A partir dos 10, 12, 15 metros de profundidade, nós praticamente dobramos a pressão que é exercida sobre nosso corpo. Aí, nós temos a ação da física dos gases. E é importante duas leis: lei de Boyle-Mariotte e lei de Henry. A lei de Mariotte, de Boyle-Mariotte, nos ensina o seguinte: todo gás que é submetido a aumento de pressão, quanto maior a pressão, menor o volume desse gás. E a segunda lei, muito importante, lei de Henry: todo gás submetido a aumento de pressão, estando esse gás em meio líquido, ele muda sua característica física. Ele não será mais fisicamente um gás, mas ele se liquefaz. E é muito interessante nas garrafas de refrigerante, quando nós temos um refrigerante sob pressão com gás carbônico lá dentro, que é usado para preservação. É um ambiente de hiperpressão. Quando você destampa a garrafa do refrigerante, aquele gás que está de forma líquida, ele volta a seu estado de gás. Por isso que toda aquela espuma é extravasada pela garrafa do refrigerante. Isto acontece quando o mergulhador mergulha com aqueles cilindros. Aqueles cilindros que ficam nas costas do mergulhador é uma mistura de ar, nitrogênio e oxigênio. O mergulhador começa a parte do mergulho. Quando ele passa dos seus 10, 12 metros, a quantidade daquele gás que o mergulhador está respirando, ele começa a se transformar em líquido na corrente sanguínea.
A mistura gasosa é composta basicamente de 79% de um gás chamado nitrogênio e 21% do gás oxigênio. Estamos respirando aquela mistura gasosa. Quando aquele gás, no mergulho, passa do pulmão para a corrente sanguínea, ele passa de forma líquida. Então, nós estamos com a nossa corrente sanguínea com dois gases de forma líquida, o oxigênio e o nitrogênio. O oxigênio, ele é usado para o metabolismo das células. O gás nitrogênio, que faz parte do ar, ele é chamado de gás inerte. Ele não tem nenhuma função metabólica no nosso corpo. Quando esse mergulhador faz o seu passeio no mergulho, faz a sua atividade de pesca, seja lá o que for, ele tem que voltar para a superfície. Conforme ele vai voltando para a superfície, ele vai diminuindo sobre si a pressão atmosférica, porque ele está voltando para a superfície. Aí nós temos o inverso da liquefação. Esses gases liquefeitos, eles gradativamente voltam ao seu estado de gás. Para que isto aconteça da maneira suficiente, dessa transformação de líquido para gás, voltar para os pulmões e o mergulhador exalar aquela mistura gasosa, esse retorno à superfície ele deve ser gradativo. E para cada período de mergulho, para cada profundidade de mergulho, já existem tabelas, padrões que você deve seguir. E lá está marcado o tempo de retorno à superfície, porque a gente precisa de um tempo suficiente para que todo este gás nitrogênio que está de forma líquida no nosso corpo vá gradativamente voltando ao seu estado de gás para chegar no pulmão e ser exalado. Quando isto não é obedecido, ocorre o que a gente chama de doença descompressiva, ou seja, quando esse mergulhador chegar à superfície do mar, do rio, existe uma certa quantidade residual de oxigênio de forma líquida que se transformou em forma gasosa antes do pulmão conseguir exalar, porque ele não obedeceu às tabelas de descompressão do mergulho. E aí o que acontece? Essas bolhas de nitrogênio se grudam nos músculos, se grudam nas articulações, e aí nós passamos a ter uma doença chamada doença descompressiva tipo 1, onde essas bolhas de nitrogênio que não foram exaladas na respiração se grudam nos músculos e nas articulações. O quadro clínico disto: dores musculares, dores articulares terríveis. E aí começa a contagem de tempo para esse mergulhador ser encaminhado o mais rapidamente possível para uma câmara hiperbárica. E quando estas bolhas, além de se grudarem nos músculos e nas articulações, elas podem se grudar no cérebro ou na medula espinhal. E aí nós temos a doença descompressiva tipo 2, quando essas bolhas de nitrogênio se grudam no nosso sistema nervoso, podendo acarretar paraplegias. Quem tiver curiosidade, há cerca de 18, 20 anos, o Globo Repórter fez uma matéria de cidades litorâneas no Nordeste do Brasil, onde quase 50% dos pescadores de camarão, dos pescadores de ostras, dessas cidades litorâneas, principalmente Ceará, principalmente Paraíba, Rio Grande do Norte, existem cidades litorâneas que metade dos homens da cidade são paraplégicos por lesões contínuas de descompressão de mergulho mal feitas. A única base
de tratamento para essas doenças são sessões de câmara hiperbárica, porque a câmara hiperbárica vai aumentar a pressão atmosférica, haverá circulação de oxigênio a 100% dessas câmaras, e isto vai fazer com que, durante o tratamento, aquelas bolhas de nitrogênio residuais fora do lugar voltem a se liquefazer, gradativamente ir para a parede pulmonar e ser exalado durante o período de tratamento. É a única maneira, o único tratamento que existe para doenças descompressivas do mergulho é o uso das câmaras hiperbáricas. Estamos aqui no nosso serviço de medicina hiperbárica, localizado no bairro do Jabaquara, em São Paulo. Qualquer dúvida, qualquer informação, vocês deverão entrar em contato com o nosso serviço, entrar em contato comigo e esclareceremos qualquer dúvida. Muito obrigado.